Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Direito ao Ponto, seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, transmitido pela TV Alba. Eu sou Luiz Gana e sempre com entrevistado interessante ou entrevistado interessante. O ouvidor-geral da OAB Bahia foi reconduzido à presidência do Instituto dos Advogados da Bahia, o IAB, para o triênio 2025-2027. A posse aconteceu na sede da OAB Bahia e contou com a presença da Advocacia Baiana e diversas autoridades. Fundado em 1843, o IAB já foi presidido por Francisco Montezuma e nasceu tendo como um dos seus objetivos a criação da Ordem dos Advogados. Para conhecer o trabalho desenvolvido pela IAB e como a parceria institucional com a OAB apoia a advocacia, que conversamos agora com o presidente da subsede baiana, Dr. Antônio Menezes. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem. Bom dia, Luiz Gana. Pessoal que ouve e assiste. E estou tendo o prazer de lhe conhecer, de tanto ouvir falar em Dr. Menezes. A fama ali precede. Mas o IAB, a gente falava aqui no nosso off sobre a importância do IAB, mas para a advocacia, principalmente para o nosso programa que é ouvido e assistido por jovens do direito nas faculdades. O que é o IAB? Bom, Gana, você enunciou. Foi um instituto criado por Dom Pedro II em 1843 com o objetivo com duplo objetivo. O objetivo de criar a Ordem dos Advogados, no estilo da Ordem Francesa, e também para dar suporte à alta administração pública no Império, para fazermos a mudança e adequação da nossa legislação, do nosso ordenamento jurídico à nova ordem que é da independência do Brasil, a partir da independência do Brasil. A advocacia já existia naquele momento no Brasil. A advocacia já existia, o primeiro curso de direito no Brasil é de 1827, mais de 11 de agosto de 1827, quer dizer, teremos em breve o dia do advogado, né, do dia das carreiras jurídicas, mas já existia antes porque os brasileiros formavam em Coimbra, iam para Coimbra, bacharelaram-se em direito e voltavam para fazer política, para trabalhar na alta administração do país ou para tocar as fazendas de seus pais, porque quem ia para Coimbra, em geral, eram os filhos dos abastados brasileiros. Bom, mas chegando cá para o nosso Instituto dos Advogados da Bahia, o IAB, quando esse Instituto da Bahia foi fundado em 1897, ou seja, nós já estávamos sob a égide da República. Então, cada estado foi criando os seus institutos de advogado. E a ordem demorou para ser criada. Ela foi criada por Getúlio Vargas. Foi um dos primeiros atos de Getúlio Vargas, em 1930, um mês depois da Revolução de 30, Getúlio Vargas criou a Ordem dos Advogados do Brasil. A ordem leva praticamente, então, quase 100 anos em relação ao IAB. Exato. Então, quem fazia todo o papel que a ordem passou a fazer era o IAB. IAB, desculpe. Porque o IAB de 1853 é um Instituto Brasileiro de Advogados. O nosso é um Instituto de Advogados da Bahia, IAB, Instituto de Advogados da Bahia. Como tem o de Pernambuco, como tem o de Minas, São Paulo, etc. Mas a OAB só é criada em 1930. E a nossa seccional baiana só foi criada em 11 de abril de 1932, 2 anos após. No começo a ordem era ligada ao Estado, porque toda a visão assim de Getúlio Vargas era uma visão de atrelar os sindicatos ao Estado, né? E ele via no primeiro momento a ordem como uma categoria que tinha que ser vinculada ao Estado. Mas logo em seguida, os advogados se rebelaram e se tornaram independentes, como são até hoje, com tanta ordem, como IAB, etc. Então, essa é mais ou menos a história. Agora, o nosso instituto é de 1847. Você mencionou Montezuma. Isso. Francisco G. de Acaiaba Montezuma era baiano, não sei se você sabia, e negro. Foi o primeiro presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, nomeado por Dom Pedro II, baiano e negro. Vou me permitir dizer uma coisa para você, Menezes, que é muito importante. Você sabe que os bancos da faculdade desconhecem esse fato, porque isso não é publicizado. Pois é. Que eu acho um absurdo, diga-se de passagem. E vou lhe confessar aqui, eu desconhecia, só para você ter uma ideia.
Quando eu estudei Direito na Federal, na década de 70, e nunca ouvi essa menção a essa origem do Instituto dos Advogados Brasileiros, a Montezuma, etc. Esse Montezuma, ele chegou a ser ministro da Justiça no Império. Ele tem um currículo e foi embaixador do Brasil na Inglaterra. A Inglaterra era a maior potência do mundo na época. Correspondia aos Estados Unidos hoje, vamos dizer assim. Ele foi embaixador do Brasil, o Montezuma. Tem uma carreira... Tem sido um ato, se eu falar IAB, me perdoe, mas tem sido um ato da IAB ou é um ato da sua presidência essa reparação em relação ao Montezuma também? Olha, nós estamos sempre homenageando aqueles que devem ser homenageados. Montezuma já foi homenageado várias vezes no nosso instituto, mas quando eu assumi a presidência, porque eu fui reeleito agora, sim, presidente. Perfeito. Eu assumi em 2022. O primeiro evento que nós fizemos foi um evento em homenagem a Luiz Gama. Perfeito. Que estava meio também esquecido. Não, Luiz Gama estava literalmente no ostracismo. No ostracismo. E uma coisa interessante, é o único abolicionista que foi escravo. Eu vou lhe contar um fato que eu sempre converso aqui com a advocacia quando vem aqui. No Instituto Brasileiro, lá em São Paulo, lá no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, que fala sobre a consciência negra no Brasil. O espaço de Luiz Gama são 2 quadros. Só isso. Eu conheço. E toda vez eu reclamo. É o Museu Afro-Brasileiro. Museu Afro-Brasileiro. Que foi feito por um baiano, né? Por Emanuel Araújo. E toda vez eu reclamo, tem lá, bote sua observação. Eu vou lá e digo, eu gostaria de saber porque o espaço a Luiz Gama se remete apenas às 2 placas. Porque a redenção de Luiz Gama é relativamente recente. Né? Relativamente recente. Ele foi reconhecido como advém de 2018, ele foi diplomado, inclusive, pela USP, né? E depois do Conselho Federal referendou. Porque ele estudou Direito, mas não oficialmente, vamos dizer assim. Ele assistia às aulas. Ele era um ouvinte. Ele era um ouvinte, porque negro ele não podia estudar, sim. etc. E um detalhe é que ele era muito amigo de Bernardo Guimarães. Ele é muito amigo de Bernardo Guimarães. Então, ele levava ele para assistir às aulas, etc. E tal. Então, ele era um rábula, na verdade. Ele se tornou um rábula. E ele criou uma teoria fantástica. Porque havia aquela lei de 1831, a lei que nós chamamos até hoje, né? Lei para inglês ver, que era contra o tráfico escravo, mas que o tráfico não era reprimido. Continuou Sim. sendo feito no Brasil. O Congresso, o Parlamento brasileiro fez a lei para enganar a Inglaterra, para a Inglaterra se conformar, porque a Inglaterra proibiu, né, o tráfico de navios negreiros, etc. Aí o Parlamento brasileiro fez uma lei para agradar a Inglaterra, mas que nunca foi cumprido. O tráfico continuou. Então, ele, com base nessa lei, começou a requerer a libertação de escravizados que vieram, que ingressaram no país e tinham os registros nos livros, a partir dali, 1931. Todos os escravizados que entravam a partir de 31, ele requeria judicialmente a libertação, porque a lei proibia o tráfico. Foram mais de 500, foi isso? Foi mais de 500. Entendeu? Ele conseguiu libertar mais de 500. Um detalhe interessante, conhece pouco ainda da vida de Luiz Gama, porque existe uma carta dele para um amigo, que é o único documento assim palpável sobre a atuação, a vida dele, sobre a vida dele. Porque ele é de Salvador, filho de um comerciante português e uma escravizada, que era Luísa Maim, que virou tema do livro Um Defeito de Cor, sim, de Ana Maria Gonçalves, que agora ingressou na Academia Brasileira de Letras. E Ana Maria Gonçalves, um detalhe, é mineira, ela não era baiana. Mas para escrever esse livro, ela morou 3 anos aqui, em Salvador. E ela escreveu o livro na ilha de Itaparica. Ela alugou uma casa em Itaparica e ficou isolada escrevendo esse livro. Esse livro tinha 1.400 páginas. O editor disse, eu não tenho como publicar. Aí reduziu para 932 páginas. Não é? Eu li esse livro, uma obra-prima, um livro extraordinário. E é uma história ao contrário. Porque na vida real, Luiz Gama passou a vida procurando a mãe, Luísa Maim, porque ela fez parte da revolta dos malês. Ela era uma revoltosa e tal, não se conformava com a escravidão.
E ela participou de muitas lutas. Quando houve a repressão e que os malês foram derrotados, as mulheres que ajudaram na Revolução fugiram para Cachoeira, para o Recôncavo. Fugiram, a maioria, para Cachoeira e fundaram a Irmandade da Boa Morte, que já existia na Barroquinha, na igreja da Barroquinha ali. Era ali, a Irmandade da Boa Morte. Elas levaram para lá, para Cachoeira. E de lá ela sumiu no mundo. Ele passou a vida, Luiz Gama, procurando a mãe, Luísa Maim. O livro é extraordinário, é um livro que tem que ser lido por todos os brasileiros. Porque esse livro, Um Defeito de Cor, ela inverte a lógica. O livro é a mãe procurando o filho, é Luísa Maim procurando Luiz Gama. Coisa impressionante esse livro. E é lindíssimo, eu não quero dar spoiler. Às vezes dá vontade de contar o Mas final. só para contextualizar, ele encontrou a mãe dele? Não. A mãe nunca encontrou ele, nem ele nunca encontrou a mãe. Nunca se encontraram. Nossa. Ele morreu em 1882, morreu com 52 anos de idade, porque ele nasceu em 1830. E o enterro dele em São Paulo deu mais de 3 mil pessoas no enterro dele, pelas ruas de São Paulo. Sabe quantos habitantes São Paulo tinha? 10 mil habitantes. Ou seja, 30% da população foi ao sepultamento de... Ele falece de quê, Menezes? Olha, naquela época era muito difícil você... O que se diz é o seguinte, ele era um cara diabético, então entrou em crise, deve ser uma infecção generalizada, morreu em casa e tal. Naquela época não tinha muito o que se fazer, né? Ele morre em casa. Mas eu estou tentando me lembrar quem foi que escreveu a crônica dele, 15 dias depois que anuncia a morte dele. Raul Pompeia. Me desculpa, eu falei antes Bernardo Guimarães. É que às vezes a gente confunde, porque os dois eram advogados. Mas Raul Pompeia era o grande amigo dele, que levava ele para as aulas e tal. E Raul Pompeia sofreu muito com a morte de Luiz Gama, porque ele era muito amigo de Luiz Gama. E ele escreve uma crônica belíssima, mais ou menos 15 dias após a morte de Luiz Gama. Luiz Gama morreu em agosto, acho que foi 22 de agosto, em agosto. E 15 dias depois ele publica uma crônica contando como ele soube da morte de Luiz Gama. Então são poucos documentos sobre Luiz Gama, mas felizmente está havendo muito estudo, muita pesquisa, muito trabalho, livros publicados sobre a vida desse extraordinário brasileiro. Porque de todos os abolicionistas, né, que nós tivemos, Castro Alves, Rui Barbosa foi abolicionista, o Luiz Gama foi sócio de Rui Barbosa, era amigo dele, porque baiano todos dois de Salvador, sócio dele num jornal em São Paulo, o primeiro jornal abolicionista, jornal de 1862. Então, pouco se sabe. O pernambucano, bom, enfim, o único abolicionista que foi escravo mesmo no Brasil, escravizado, foi Luiz Gama. Então, o que mais tem legitimidade de fazer a defesa da abolição da escravatura, etc. Entendeu? Vamos fazer o seguinte, eu vou intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco. Rapaz, a história é fantástica aqui, viu, Jorge? Estou aprendendo muito hoje, viu? A gente volta aqui conversando com o ouvidor-geral da OAB e presidente do Instituto dos Advogados da Bahia, meu amigo, doutor Antônio Menezes. A gente vai ao intervalo e volta já. De volta com o seu Direito ao Ponto, direto aqui dos estúdios da Rádio Alba, com essa entrevista fantástica com o ouvidor-geral e presidente do Instituto dos Advogados da Bahia, recém-possado, doutor Antônio Menezes. Você dizia no primeiro bloco, quando a gente foi para o intervalo comercial, da relação de amizade entre Luiz Gama e Raul Pompeia. É só uma lembrança seguinte, Raul Pompeia escreveu simplesmente o Ateneu, que é um dos clássicos da literatura brasileira, né? E ele tinha um grau de amizade muito grande com o Luiz Gama, aqui na Bahia. Eu falei errado no começo, Bernardo Guimarães é o do a Escravizaura, é outro autor brasileiro. Outra observação, também eu deixei de citar, Joaquim Nabuco. O pernambucano que eu falei é Joaquim Nabuco, um grande abolicionista. Mas nunca foi escravizado. Pelo contrário, ele era da elite, né? Agora, Menezes, o papel, a atividade desenvolvida pelo IAB, e aí batendo e passando pelo desconhecimento, volto a lhe dizer, nós somos ouvidos e assistidos por grande parte das faculdades de Salvador.
alunos e alunas agora, nesse momento, estão tendo a possibilidade de lhe ver. Qual é o papel, qual a atividade desenvolvida pelo IAB? Bom, o IAB é um instituto, é como se fosse uma academia de letras jurídicas. É um instituto de culto ao direito, de estudo do direito, de aprofundamento, de difusão do estudo do direito e da cultura. Por isso que nós estamos falando aqui de história, né? Sim. Digamos assim, não é só de direito em si. Evandro Lins e Silva dizia o seguinte, olha, dizia aos alunos dele, meus filhos, leiam muito romance, leiam literatura, estudem filosofia, estudem história, façam esse esforço, estudem economia e se sobrar algum tempo, estudem direito. Entendeu? Porque é tudo interligado, né? O direito é uma ciência humana, não adianta você só saber código, decorar código, isso não vai te levar muito longe, não. Então você tem os advogados que fazem sucesso, todos os advogados que eu conheci ao longo de minha já mais de 40 anos de advocacia, os melhores profissionais que eu vi eram profissionais cultos, pessoas que conheciam de muitos temas, auridos na leitura, né? E isso eles conseguem. Então o IAB, ele tem esse papel, essa função. Nós temos a diretoria, temos o Conselho Superior e temos as nossas comissões. Nós temos uma comissão de Direito Internacional, que é presidido pela professora Juliette Rubichet, que é uma francesa formada pela Sorbonne e que vive em Salvador já há muitos anos. Então, é uma franco-baiana, vamos dizer assim. E ela faz eventos telepresenciais com juristas de todo mundo. Entre homens e mulheres, quantas pessoas compõem a IAB hoje? Mais ou menos umas 150. 150? É porque, como o IAB é muito antigo, nós perdemos muitos associados. Né? Muitos se vão. Muitos, né? se foram. Muitos se foram. Mas nós estamos fazendo a renovação, porque nós temos 5 tipos de sócios, de associados. O sócio efetivo, que é aquele que defende tese, que apresenta um trabalho e defende tese. Este tem todos os direitos societários, podendo chegar a dirigente da entidade. Nós temos os sócios honorários, que são aqueles profissionais de direito reconhecidamente competentes e com méritos, então, sócio honorário. Temos o sócio colaborador, que é aquele sócio que apresenta trabalhos, ele pode ser daqui, pode ser de outro estado, de outro país, ou ele pode ser na origem do instituto, Sim. mas ele pode entrar numa incompatibilidade, como nós temos um caso agora do desembargador Adonias Aguiar, que ele era membro efetivo porque ele era advogado. Ele se tornou desembargador, se tornou magistrado, ficou incompatível com a advocacia. Ele automaticamente deixa de ser sócio efetivo para ser sócio colaborador. E temos o benfeitor e o emérito, né? O sócio benemérito e o sócio emérito. O benemérito é que contribui financeiramente com importâncias razoáveis e o emérito é aquele que tem obras publicadas e de grande sucesso, etc. Sempre todos, para que fique claro, todas, partícipes do direito, atores do direito. Atores do direito. Você levanta uma coisa importante. O sócio efetivo, ele só pode ser advogado, porque ele tem que ser inscrito na ordem. Mas as outras categorias podem ser magistrado, pode ser, e nós temos ministro do STJ, nós temos... Perguntar se bacharel tem direito bacharel, a alguma coisa. Tem, bacharel tem. Não precisa ser advogado para as outras 4 categorias. Sim. Para a categoria de membro efetivo, não, tem que ser inscrito na ordem. Só tem essa restrição. Mas as outras 4 categorias pode ser qualquer membro da comunidade jurídica. Sua diretoria ficou a mesma ou modificou em relação? A minha diretoria só mudou uma posição, que a secretária-geral era a doutora Cláudia Viana, que foi até sua professora. Minha professora. Sua professora, queridíssima. Beijo mas ela está muito assoberbada com aulas, com trabalho, etc. Então ela foi para o Conselho Superior. E aí ingressou a professora também da Católica, Nícia Nogueira. Ela é jovem, ela é mais recente. Então Nícia agora é a secretária-geral. Os outros diretores, a vice-presidente, doutora Giovanni Aguiar, o tesoureiro Lucas Faias Castelo Branco, o professor Ricardo Maurício, que tem um currículo extraordinário, professor da Federal,
continua como o diretor de Legislação, Jurisprudência e Doutrina, e a professora Cristiane Gurgel, que é a professora da Católica. Sim. Também, e ex-presidenta da Ordem, né? Não, ela foi vice-presidente da Ordem na gestão da doutora Daniela Borges, na gestão anterior, que encerrou ano passado, e ela é diretora de publicações. Então, o quadro é esse. Agora, houve também alguma renovação do Conselho Superior, né? As comissões são montadas pelos presidentes. Nós temos 3 comissões, comissões não permanentes, que é a Comissão de Direito Internacional, a comissão presidida pela franco-baiana Juliette Rubicher, professora. Sim. Cláudia Viana, de Direito Civil, Comissão de Direito Civil, estudando a reforma do Código Civil, e a Comissão de Direitos Humanos, que agora é presidida pela doutora Cristiane Gurgel. Fantástico. Inclusive, só para referendar, eu não tive aula com Cristiane Gurgel na Católica porque eu me achava incapaz de assistir as aulas dela. Eu me via muito abaixo do nível da qualidade que ela tinha. Não desfazendo da minha outra professora, do meu outro professor, enfim. Mas eu falei, rapaz, com Cristiane Gurgel eu não vou não, porque eu vejo ela passava no corredor, contar essa história rápida, e dizia assim, a menina falou assim, professora, eu tirei nota 4. Ela dava uma risada, fazia estude mais. Não vou passar por ela não, mas um beijo para você. Minha amiga Cristiane Gurgel, grande referência do direito. Agora, você me falou aí, se você reparar, você fala muito sobre as mesmas condições que a OAB tem. Então, comissão, diretoria, tempo de permanência em diretoria. Qual a diferença do IAB para a OAB de forma constitucional? A OAB é uma instituição muito mais ampla, que abrange todo o estado da Bahia, tem, salvo engano, 37 subseções, e, fundamentalmente, a OAB ela é responsável pela seleção dos advogados, dos que tem exame de ordem, etc. e tal. Só a ordem pode fazer esse exame, pode selecionar, pode deferir inscrição de qualquer pessoa nos seus quadros, né? E também ela é responsável pela fiscalização da profissão, né? Através do seu Tribunal de Ética e Disciplina. Sim. Ela fiscaliza o exercício profissional. Então, ela tem funções específicas e também na defesa do Estado Democrático e de Direito. O Instituto passa a ser mais uma parte mais pensante. Acadêmico, é mais pensante. Sim, o Instituto ele é mais pensante, ele é mais, tem essa função mais de estudo do direito em si. Essa mudança de Getúlio Vargas, acredita você que tenha sido muito mais por isso, para dar essa diferença entre quem vai defender a advocacia, mas quem vai pensar o direito como um estudo, como uma forma acadêmica? É pelo seguinte, quando foi criado o Instituto dos Advogados Brasileiros, por Dom Pedro II, ele foi criado com a função de implantar a Ordem dos Advogados do Brasil. E levou quase 100 anos? Levou quase 100 por razões políticas, provavelmente. Não se fazia, se adiava, etc. Até que Getúlio, quando fez a Revolução de 30, disse, não, eu vou criar, e criou. Mas só que a ideia de Getúlio era atrelar a ordem ao Estado brasileiro como era próprio daqueles regimes fortes. Porque Getúlio sempre foi um admirador de regimes fortes, né? Mussolini, sim, o próprio Hitler. Só que ele era um homem muito sagaz politicamente, então ele colocava um pé em cada canoa, né? E também colocava um pé na canoa de Roosevelt, né? Nos Estados Unidos. Sim. Então ele ficou até o fim. Ele ficou para ver qual barco afundava primeiro. Para ver qual barco ele ia pular. Como de fato, no final, os americanos, depois que foram atacados em Pearl Harbor, o Roosevelt esteve aqui. Ele disse, olha, o problema é o seguinte, se vocês fizerem a Companhia Siderúrgica Nacional de Aço, eu dou a base que vocês querem lá no Rio Grande do Norte, porque os submarinos alemães estavam aqui, rodeando a costa, dominando a costa e, na verdade, uma coisa também pouco estudada, eu achava que eles tinham afundado 3 navios mercantes brasileiros. Não, ele afundou mais de 100 navios brasileiros no Brasil e fora do Brasil, e morreram mais de 1.000 brasileiros. Mas mesmo assim, o governo relutava em romper com a Alemanha, porque tinha uma tutela do Exército. O Góes Monteiro, que era o ministro da Guerra, e o Dutra, eles eram simpatizantes da Alemanha. Eles eram simpatizantes, eles não queriam, e eram do governo. E o Oswaldo Aranha, que era o chanceler brasileiro,
era simpático aos aliados, aos americanos. Então, e Getúlio ficava no meio ali, né? Para ver o que ia dar, e não tinha força política, porque os generais faziam intervenções, etc. Então, o Brasil, essa história de autoritarismo, vem de longe. Então, Getúlio ia se equilibrando, mas os alemães atacando, derrubando, matando brasileiros em navios mercantes, quer dizer, inofensivos. Mas como o Brasil não se definia, o Hitler mandava bombardear para tomar uma decisão. E, enfim, por sinal, saiu um livro agora muito bom sobre esse assunto, que é Trincheira nos Trópicos, de Rui Castro, a Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro. É um livro também a ser lido. Eu acabei de ler domingo esse livro, um livro impressionante, as minúcias da Segunda Guerra no Rio. Agora, Menezes, na sua expectativa para o segundo mandato, eu acho que normalmente quando um presidente ele é reempossado a condição de qualquer ação que ele esteja à frente, ele mantém o que ele vem fazendo e sempre almeja e planeja alguma coisa a mais. O que é que você vem fazendo na atuação do IAB e nesse segundo mandato seu? O que é que você planeja? O que é que você tem pensado para o pensamento jurídico? Nós entramos no primeiro mandato dando sequência ao trabalho do presidente que eu sucedi, professor Carlos Ratz. Carlos Ratz. Que é um jurista extraordinário, professor da Federal, doutor em Direito pela Universidade, doutor e mestre em Direito pela Universidade de Lisboa. Então, ele fez um trabalho de renovação e eu dei sequência. Como te disse, o Instituto, como ele é muito antigo, as pessoas ou faleciam ou se afastavam pela idade, etc. E nós fomos renovando. Então, nós demos sequência a isso, fizemos vários eventos de ingresso de membros efetivos, fizemos várias sessões solenes de ingresso de membros honorários e demos uma fortalecida nas comissões. Para o novo mandato, qual é o grande desafio? É interiorizar o IAB, para que a gente possa ter um aspecto mais amplo do estudo de direito no Estado. Porque o Estado da Bahia é muito grande. Então, se nós ficarmos só concentrados aqui, a gente não atinge o objetivo, porque a advocacia interior cresceu muito. A proporção hoje é bem entre capital e interior, diminuiu bastante de advogados, né? Nós estávamos conversando antes aqui, eu vou dar só um exemplo, aí é um exemplo político, né? Como a gente está numa casa política, né? Quando eu fui candidato a presidente da Ordem, era uma proporção de 70% contra 30%. Eu ganhei a eleição no interior, perdi na capital, perdi a eleição para presidente, para o meu amigo Luiz Viana Queiroz, que foi um grande presidente. Eu até agradeci a ele, porque eu pude viajar com minha esposa, rodar a Europa, e ele ficou tendo que administrar, naquela época, sei lá, 40, 50 mil advogados, não é fácil. Não é fácil. Bom, agora, nessa última eleição, deu-se o contrário, com a presidente Daniela, né? Sim. Então, ela venceu no interior e Pernambuco, mas a proporção, como é menor, ela venceu a eleição. Então, é preciso que a gente comece também a interiorizar o IAB, o debate, o estudo de direito, pelo menos nas grandes subseções, né? Nas regionais. Esse é o seu papel nesse segundo mandato. A gente vai levar a advocacia... Não, dar sequência ao que nós vimos fazendo, né, com as sessões, eventos e tal, e interiorizar. Meu amigo Antônio Menezes, nesse primeiro momento aqui na TV Alba, eu quero lhe agradecer, é muito rápido. E o amigo tem uma história longa para contar, mas a gente tem mais o tempo do rádio, a qual convido todo mundo para continuar conosco. Mas, de antemão, muito obrigado por sua presença aqui na TV Alba, no nosso Direito ao Ponto. Você é meu convidado para sempre voltar, quando se sentir à vontade, quando precisar, porque a história perpassa por você e também o direito, nesse momento no que a gente vive, esse direito também tem lá a assinatura do Dr. Antônio Menezes. Muito obrigado por sua presença. Luiz Gânner, foi uma conversa agradável, Jorginho, aos ouvintes, e estou sempre à disposição aqui da Rádio e TV Alba para vir aqui conversar com você e com os amigos daqui, tá bom? A gente vai ficar por aqui, a gente volta mais com Direito ao Ponto aqui na sua TV Alba. A todos um grande abraço, até lá.